Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, hoje é a segunda abordagem que nós vamos fazer nesta carta. Iniciamos na semana passada, falando sobre a igreja e seu DNA. E hoje vamos dar continuidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Diz assim: Irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que há discórdias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, outro ainda, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Amém? Eu quero pedir ao Senhor Jesus que nos abençoe mais uma vez na meditação da sua bendita e poderosa palavra. Feche os seus olhos. Querido Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui. Louvamos o seu santo nome, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito.
Nós temos consciência de que o Senhor é o nosso Pai e de que nós somos teus filhos amados, e isso é muito bom, isso é bom demais. Saber desta verdade para a gente é confortador, é consolador, é motivo de grande satisfação. Te louvamos, ó Senhor, por quem o Senhor é e por quem o Senhor tem feito nós sermos seus filhos, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Deus, nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra nesta noite, como temos feito ao longo desses meses, anos, tempos que temos passado neste lugar. Nos abra o entendimento, nos traga luz, nos traga clareza, nos traga, ó Pai, entendimento da Tua palavra, e que todos nós saiamos daqui hoje abençoados pelo poder do Evangelho. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Ele abaixou? Está frio. Bem, meus irmãos, na semana passada nós começamos a estudar sobre esta carta maravilhosa que nos fala de algo trágico, que na verdade assusta muita gente, o fato de que a igreja não é perfeita. A igreja, ela é cheia de falhas. E nós vimos na semana passada um pouco sobre o DNA da igreja. A gente viu que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com o objetivo de traçar o perfil daquela igreja e, de alguma maneira, corrigi-la, instruí-la, exortá-la. A fim de ajudar os cristãos de Corinto, Paulo resolve escrever a respeito dos seus problemas. E Paulo começa a carta, no capítulo 1, lembrando-os do seu chamado em Cristo, e ele ressalta, pelo menos, 3 aspectos importantes desse chamado. O primeiro aspecto vai até o versículo 9, vai do versículo 1 até o versículo 9, que nós vimos na semana passada, onde Paulo fala das saudações iniciais, o prefácio, né, da sua carta. Ele fala também sobre a sua identidade e a identidade da igreja. Ele trata, de uma maneira geral, na primeira sessão do capítulo 1, né, que a gente pode dividir em 3 sessões. Na primeira sessão, ele falou sobre o chamado para a santidade, versículo 1 até o versículo de número 9. E quanto a isso, ele falou no versículo 1 ao 3 que nós fomos separados por Deus, né? Fomos separados por Deus. A igreja, ela foi separada por Deus. Depois ele disse, do versículo 4 até o 6, de que nós somos enriquecidos pela graça de Deus, né? E por último, no versículo 8 e 9, ele falou que nós fomos enriquecidos para viver na dependência da fidelidade de Deus. Então nós somos separados por Deus, versículos 1 ao 3. Nós somos enriquecidos pela graça de Deus, versículo 1 ao 3, depois versículo 4 ao 6. E também nós fomos separados e enriquecidos para viver na dependência da fidelidade deste Deus. Dito isso, irmãos, Paulo passa a falar conosco a respeito de um outro aspecto desse chamado. Eu disse que ele separa, pelo menos, o capítulo 5 ele separa pelo menos em 3 sessões, em 3 partes. A primeira vai até o verso 9, a segunda vai até o verso 25, do verso 10 até o verso 25, e a terceira sessão dá continuidade ao capítulo 1 até o final. A segunda sessão, falando sobre o chamado
do cristão, o chamado com que fomos chamados, né, em Cristo, Paulo ressalta a questão do chamamento para a comunhão. A igreja foi chamada para viver em comunhão. Ela não foi só chamada para viver em santidade, em santificação, mas ela também foi chamada para viver em comunhão. E essa seção da carta, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta, vai do verso 10 até o versículo 25. E é exatamente sobre essa passagem, sobre esse trecho, sobre esse parágrafo que nós queremos falar nesta oportunidade. Queridos, nós estamos estudando essa série de mensagens cujo título é E a igreja vai bem? E a igreja vai bem? Essa pergunta da igreja ir bem é uma pergunta bastante difícil de responder. Se eu perguntasse a você que aqui está, né, que faz parte dessa comunidade de fé, a Igreja Bíblica Congregacional Peniel, e eu perguntasse a você, sua igreja vai bem? É uma pergunta simples, corriqueira, né? Mas na verdade é uma pergunta de difícil resposta. Para uns a igreja nunca vai bem, e para outros a igreja nunca vai mal. Eu aprendi com o pastor Hernandes Dias Lopes, ouvindo ele em alguns congressos, que ele disse que a igreja ela vai muito bem, ela vai mais ou menos e ela vai muito mal. Essa resposta do pastor Hernandes Dias Lopes, ela foi dada a uma pessoa que perguntou a ele a respeito da igreja, dizendo assim, o senhor tem viajado por tantos lugares, por tantos estados, por tantas regiões do nosso Brasil, e eu queria fazer uma pergunta para o senhor, como vai a igreja brasileira? Como vai a igreja de Jesus Cristo no Brasil? E ele dá essa resposta, a igreja vai muito bem, a igreja vai mais ou menos, e a igreja vai muito mal. Então essa pergunta, como vai a sua igreja? É uma pergunta que não é fácil de dar resposta. E é claro que o pastor Hernandes respondeu assim, né, para dizer assim, dar uma escusa e mais do que isso, ele respondeu assim porque numa mesma igreja, ele diz isso, há muitas pessoas que vão bem, há muitas pessoas que vão mais ou menos, e há muitas pessoas que vão muito mal. Mas, infelizmente, algumas pessoas, quando respondem essa pergunta, como vai a sua igreja, como vai a igreja, tem gente que só vê o lado ruim da igreja. Tem outras pessoas que só veem o lado bom da igreja. Para ela nada está ruim. Então, nós precisamos pensar na igreja de uma maneira bíblica. E eu tenho falado isto aqui, reiteradamente, de que há um mito, o mito de que a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, era uma igreja perfeita. Isso é um mito. Tá? Na verdade, igreja perfeita, somente a igreja triunfante. A igreja militante, a igreja que passa por este mundo aqui, a igreja que ainda se encontra aqui, a igreja cujos pés estão na terra, não é perfeita. A igreja que milita aqui, que enfrenta, que está ainda aqui, ela enfrenta dificuldades, ela enfrenta crises, né? Ela enfrenta contratempos que servem, com certeza, para o amadurecimento da igreja. Serve para trazer à igreja maturidade e também despertamento. Todo problema que acontece na igreja, gente, ele acontece, ele se torna uma realidade para que a igreja seja despertada, a liderança seja despertada, o povo de Deus em geral possa ser despertado para a oração, para o amadurecimento, para o crescimento real, sólido.
É para isso que acontecem os problemas no seio da comunidade de fé, da comunidade cristã, né? Agora, quando nós vamos para as páginas da Bíblia Sagrada, mais especificamente aqui, nesse texto que nós lemos hoje aqui, a gente vai ver que Paulo, depois de falar da depravação na igreja, depois de falar que a igreja é uma igreja que tem problemas, Paulo volta-se agora para uma questão específica que estava acontecendo naquela igreja, a igreja de Corinto. E uma das questões mais visivelmente presentes nas igrejas hoje, que provoca instabilidade e que precisa ser superada, é a mesma questão que estava acometendo aquela igreja, estava se passando naquela igreja de Corinto, que é o problema das divisões, é o problema da falta de unidade, da falta de comunhão no seio da igreja. Comum união, a comunhão de verdade, a unidade de verdade. Um dos maiores problemas que estava acontecendo naquela igreja de Corinto e que acontece nos dias atuais, porque a igreja de Corinto, ela não muda em nada da igreja dos dias de hoje, no sentido de nós termos problemas tanto quanto eles tinham lá. O fato é que uma das principais questões que visivelmente estava presente na vida daquela igreja e que trazia, que provocava instabilidade na igreja e que precisava ser superada por aquela igreja, uma das principais questões era, sem sombra de dúvida, o problema da divisão, o problema das divisões, né? Dos cismas, dos rachas, do partidarismo, né? Dentro da comunidade. Então, Paulo volta-se, então, agora, do versículo 10 até o versículo 25, para falar sobre essa questão do chamado à comunhão, do chamado à unidade que a igreja recebe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Depois de ele falar de uma maneira geral da depravação na igreja, de uma maneira geral de que a igreja não é perfeita, ele vai trazer um assunto específico, que é o assunto da divisão dentro da igreja. Isso sempre foi um problema no meio do povo de Deus. E quase todas as epístolas do Novo Testamento tratam desse assunto ou mencionam de alguma forma esse assunto. Nem mesmo os 12 apóstolos se entendiam o tempo todo. Nem mesmo os 12 apóstolos. Nem mesmo o apóstolo Paulo foi isento desse problema. Houve uma situação, uma época da sua própria vida que ele acabou tendo que se dividir, tendo que rachar com um amigo de ministério, né? E ele teve um cisma, uma contenda com um amigo de ministério por causa do seu sobrinho. E despediram o rapaz porque não estava dando para caminhar junto. E lá na frente há um conserto, há um acerto, e o rapaz volta a trabalhar com eles ministerialmente. Mas você precisa entender, e eu também preciso entender, que essa situação é uma situação que perseguiu a igreja e tem perseguido a igreja até os dias de hoje. Irmãos, igrejas divididas, igrejas cheias de grupinhos, igrejas com partidos, são de difícil percepção nos dias atuais, né? Ou seja, ou melhor, são fáceis de se perceber nos dias atuais. A gente precisa entender que os motivos para essas divisões, para essas dissidências e intrigas, são os mais variados. Por que há divisão no seio da igreja? Por que há partidarismo no seio da igreja? Gente, existem tantos motivos que a gente não consegue enumerar todos eles aqui. Mas, por exemplo, a gente pode encontrar partidarismo, cisma, grupinho no seio da igreja,
por conta de preferência, por exemplo, na forma de culto, na forma de liturgia. A gente pode encontrar partidarismo por opções político-partidárias de membros de uma mesma comunidade, que pode se juntar e simplesmente falar assim, não, você faz parte do meu grupo. A gente pode perceber, por exemplo, grupos por diferenças de idade no seio da igreja. Aquela irmã, aquele irmão que tem uma determinada idade só se junta com aqueles que têm a mesma faixa etária, né? Não se junta com outros. Pode haver também por exemplo, por afinidade, de uma maneira geral, né? Afinidade, eu vou fazer um grupinho com esse grupo aqui, com essa pessoa aqui, com esse fulano aqui, porque eu tenho afinidade, a gente, alguma coisa motiva. Pode ser também por estilo de liderança. Estilo de liderança. Tenho preferência por líder tal, por líder tal. A gente estava aqui fazendo as divisões dos pequenos grupos da nossa igreja, que vamos começar a trabalhar novamente com pequenos grupos, com os PGMs, e uma das coisas que foram faladas foi o seguinte, olha, não vamos fazer divisões por afinidade, por quê? Vai acontecer de que uns vão querer estar juntos com os outros e dizer assim, eu não vou para o grupo tal, porque lá não tem alguém com quem eu tenho afinidade. Tem afinidade. Não tenha amizade. Então, não vou ficar naquele grupo, me rejeito a ficar ali, porque eu quero ficar no grupo onde tem os meus amiguinhos, as minhas amiguinhas. Então, assim, tem isso. Partidarismo por muitas coisas, por questões teológicas, por exemplo. Eu vou me juntar com determinada pessoa porque essa pessoa pensa teologicamente como eu. Por ênfases ministeriais. Eu vou fazer um grupo com determinadas pessoas porque elas têm a mesma perspectiva ministerial que eu tenho. E assim por diante. Gente, é muita raça de motivos que a gente pode encontrar que trazem dissidências, trazem intrigas, trazem partidarismos, divisões na igreja. Agora, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, que nós estamos estudando, mais especificamente o versículo 13 em diante, Paulo apresenta a seus leitores 3 perguntas importantes para nós. 3 perguntas importantes, que são a chave para se entender todo esse parágrafo. 3 perguntas. A primeira pergunta vai do verso 10 ao verso 13 na parte A. A segunda pergunta vai do verso 13, parte B, até o verso 17. E a terceira pergunta vai do verso 18 até o verso 25. Então, o capítulo 1, versículo 10 ao 25, Paulo nos apresenta 3 perguntas importantes que servirão de chave para o entendimento de todo esse capítulo. Todo esse capítulo. Antes, porém, de nós entrarmos nessas perguntas, é importante a gente dizer o seguinte, é muito bom a gente deixar claro isso, e todos os irmãos que aqui estão, aqueles que terão acesso a essa mensagem, poderão ouvir isso claramente da minha boca. Eu não tenho dificuldades alguma de lidar, de pastorear, de ter no meu ciclo de amizade, de convívio, pessoas que pensem diferente de mim. Eu tenho deixado isso claro aqui, eu não tenho dificuldades de pastorear pessoas que tenham opiniões divergentes das minhas opiniões. Não tenho. Né? Não há nada de errado a ver na igreja opiniões divergentes. Pelo contrário, eu tenho dito aqui que haverão questões, teremos questões que a gente nunca vai chegar a um posicionamento uniforme. E nessas questões, eu tenho deixado claro isso aqui,
os irmãos têm liberdade para pensar. Questões, por exemplo, como de ordem escatológica. Fiquem muito à vontade, gente. Pode congregar aqui, pode servir a Deus com alegria, com, sabe, tranquilidade. Você vai crer de uma forma, o outro vai crer de outra forma, e a gente vai morar no mesmo céu, seremos arrebatados se não morrermos antes, ou se morrermos seremos transformados, conforme a palavra de Deus diz, mas não importa como é que vai acontecer, se vai acontecer antes, depois da tribulação, antes, depois, durante. Gente, não tem problema. Estou deixando isso muito bem claro aqui. Outra coisa, questões de soteriologia. Nós temos uma visão, um pensamento. A nossa igreja se orienta por meio de um pensamento. Porém, se tivermos na nossa igreja uma pessoa que pensa diferente, amém. Se conseguir conviver com isso, amém. Não teremos problemas, porque é uma questão de dúvida. Então, quanto à questão de dúvida, que a gente tem a liberdade. Quanto às questões essenciais da fé, temos que ter unidade. Unidade. Bem escreveu lá no finalzinho do seu livro, citando um outro autor, o Millard Erickson, um livro Opções Contemporâneas da Escatologia, ele colocou lá no finalzinho, nas questões essenciais, unidade. Nas questões de divergência, de dúvidas, liberdade. Em todas as questões que haja amor. Amor. É isso que a gente precisa entender. Então não há problema algum, não há nada de errado haver opiniões divergentes. A igreja é um lugar de diversidade. Diversidade. A diversidade ela é positiva, irmãos, na vida da igreja. Enquanto que a divisão é negativa. Pode haver diversidade, não pode haver partidarismo. Pode haver diversidade, não pode haver divisão. Porque a diversidade é positiva. O partidarismo é negativo. A divisão é negativa. Então, a gente precisa maximizar a frase usada por Jesus em Marcos capítulo 3, versículo 24, que diz: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Não pode subsistir. Então o reino não pode estar dividido contra si mesmo. Dito isso, irmãos, eu introduzo a primeira pergunta que Paulo faz na carta aqui. Leia comigo, por favor, versículos 10 a 13 do capítulo 1. Acompanhe. Irmãos, rogo-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes. E não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que há discórdias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, outro ainda, eu sou de Cristo. A pergunta aí no versículo 13, na parte A: será que Cristo está dividido? Será que Cristo está dividido? Essa é a primeira pergunta. Cristo está dividido? O verbo aqui significa: Cristo foi dividido em várias partes
que foram distribuídas para diferentes pessoas. Cristo foi fracionado. Claro que é uma pergunta que tem uma resposta óbvia, porque isso aqui é um absurdo. Trata-se de uma ideia absurda, que deve ser imediatamente rejeitada por quem ouve a pergunta. Cristo está dividido? Cristo foi fracionado? Obviamente que não. Paulo não prega um Cristo diferente do Cristo que Apolo prega. Diferente do Cristo que Pedro, Cefas, prega. Não. Existe apenas um Salvador. E existe apenas um Evangelho. Então, como os coríntios criaram essa divisão em 4 partes? Porque havia contradição entre eles, porque havia contendas entre eles. Por quê? Bem provavelmente, irmãos, havia contendas entre eles, porque eles eram pessoas que consideravam o Evangelho de um ponto de vista não bíblico, cristocêntrico, mas eles pensavam o Evangelho do ponto de vista filosófico. Corinto era uma cidade repleta de mestres, era uma cidade repleta de filósofos, e todos desejavam falar de sua própria sabedoria. Outro motivo que a gente pode concluir aqui também é de que havia entre eles, e isso é natural do ser humano, é da própria natureza do ser humano, havia entre eles a tendência de seguir líderes humanos. Líderes humanos. Esses líderes espirituais que nos ajudam e cujo ministério entendemos, cujo ministério aceitamos, cujo ministério gostamos. E em vez de enfatizar a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, a mensagem do Cristo crucificado, os coríntios estavam enfatizando e se centralizando no mensageiro, no ser humano, na personalidade humana. Deixaram de atentar para o Senhor e passaram a olhar para os servos do Senhor. E isso criou o quê no meio da comunidade? Competição. Porque a religiosidade centrada no ser humano, em personalidades, gera competição. A religiosidade, quando é centrada no ser humano, gera competição. Então perceba, os irmãos, que se formaram alguns grupos ali. Alguns grupos. E Paulo, ele parece que ele enfatiza isso aqui no capítulo 1, e depois ele retoma isso no capítulo 3, afirmando que não pode haver, em hipótese alguma, competição entre os verdadeiros servos de Deus. Não pode haver competição. Não pode haver esse tipo de rixa. Não pode haver esse tipo de contenda. Não pode haver. Por quê? Porque é uma prática pecaminosa os membros da igreja compararem pastores, lideranças, obreiros, cristãos. É uma prática pecaminosa no seio de uma comunidade, pessoas, crentes, seguirem homens, líderes humanos, e se tornarem discípulos de seres humanos, se tornarem discípulos de homens. Amados, os discípulos não são nossos. Os discípulos não são nossos, os discípulos são de Cristo. Quando eu discipulo alguém, eu não estou discipulando alguém para mim. Eu não estou discipulando alguém para tornar-se um
bajulador do meu ministério. Eu estou discipulando uma pessoa para que ela se torne um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu não aponto para mim, eu não aponto para as minhas próprias virtudes, porque eu não as tenho. Eu aponto para Cristo, para a sua glória, para o seu poder, para o seu senhorio, para as suas virtudes, para os seus méritos. Quando eu faço discípulos de Jesus, apontando para Jesus. Foi por isso que Paulo disse assim: olhem para mim e me imitem. Sabe por quê? Eu não faço as coisas por minhas próprias contas. Eu não faço por aquilo que eu decidi fazer. Eu sou um imitador de Cristo. Enquanto eu estiver imitando a Cristo, pode me imitar. Porque ele não estava apontando para si mesmo, ele estava apontando para a pessoa, para a figura de Jesus. O que isso ressalta para a gente, irmãos? Que o culto às certas personalidades dentro da igreja hoje é uma desobediência direta à palavra de Deus. Toda e qualquer preeminência cabe somente a Jesus. Só existe uma estrela que deve brilhar dentro de uma comunidade cristã, e o nome dessa estrela é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos reivindicar qualquer tipo de glória, aplauso, bajulação, ser ovacionado. A gente não pode reivindicar isso, porque tudo precisa ser centralizado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa seção da carta, Paulo usa várias palavras para enfatizar a união dos crentes, dos santos, dos salvos em Cristo. Chama os leitores de irmãos, lembrando-os de que pertencem a uma só família. A expressão inteiramente unidos é um termo médico que descreve a unidade do corpo humano, entretecido em um único todo. Assim, possuímos uma união em amor como membros do corpo de Cristo. Também eram identificados pelo nome de Jesus Cristo, provavelmente uma referência ao batismo. Então veja que Paulo ele fala que ele ficou sabendo pelos da casa de Cloé. É isso que o texto vai dizer aqui. Eu fiquei sabendo, meus irmãos, eu fui informado, meus queridos irmãos, pelos da casa de Cloé, que há divisões, que há discórdias, que há contendas entre vós. Não sabemos quem eram as pessoas da casa de Cloé. Só sabemos da sua atitude de coragem e da sua atitude de devoção, que é louvável. Porque esses da casa de Cloé são aqueles tipos de crentes que não suportam divisão dentro da igreja. Eles não vão ficar calmos, tranquilos, enquanto tais divisões não forem resolvidas. Eles não vão sossegar enquanto esses problemas não forem tratados. Esses são os crentes da casa de Cloé, que têm atitude de coragem, uma atitude louvável, uma atitude de devoção. Eles não tentaram encobrir problemas do seio da comunidade. Eles não tentaram esconder as divisões, fingir que não está acontecendo nada. Antes, ao sentirem o peso dessas dificuldades, procuraram a pessoa certa, sem ter medo de ser mencionados por Paulo. Isso é um outro problema também que a gente encontra no dia de hoje. As pessoas falam, mas tem medo. Não fala do meu nome, não fala do meu nome. Você não está sendo instrumento de Deus para resolver um problema? Por que não pode falar do seu nome? Por que não pode falar de você? Se você está sendo instrumento de Deus para resolver uma determinada situação no seio da igreja de divisão, você está sendo instrumento de Deus, você tem que ter coragem para assumir o que você falou. E ponto, não tem problema. Eles não tinham dificuldade, por isso que Paulo citou o nome deles, os da casa de Cloé. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles foram ali como fofoqueiros. Eles foram a pessoa certa para resolver um problema.
Diferente de muita gente que faz hoje. Completamente contrário a isso. Pega uma informação e passa adiante, passa adiante, passa adiante, passa adiante. Esqueceram do voto espiritual que a gente aprendeu aqui na Escola Bíblica Dominical com Adalio Tozzi, que diz assim: nunca passe adiante aquilo que pode prejudicar alguém. Nunca passe adiante. Mas a gente tem bem poucas pessoas parecidas com os da casa de Cloé. E muitas pessoas que agem completamente o contrário. Então vejam que eles sentiram uma necessidade, né, de resolver aquela situação e procuraram a pessoa certa, não tiveram medo, foram corajosos, foram devotos, foram crentes de verdade e foram lá até a pessoa certa e passaram a situação. Tem muita gente nas nossas igrejas hoje que, ao contrário, infelizmente usam de jogos, de estratégias e de abordagens que não fazem mais, na verdade, do que piorar as coisas. Tem um monte de gente, irmãos, usando de determinadas estratégias que normalmente, ao invés de ajudar, só acaba piorando o problema. Nós precisamos hoje de homens e mulheres que tenham um ministério da reconciliação no seio da comunidade. Verdadeiros servos de Deus que não tenham medo, que sejam corajosos, mas que não fiquem em paz até que o problema seja resolvido. Qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de contenda, de problema de partidarismo, para essa pessoa, para esses tipos de crente, na verdade, é um problema que dentro da comunidade ele age como um determinado câncer. Câncer. Então eles precisam de alguma maneira arrumar um remédio para sarar, para curar aquela situação. Quantos estão entendendo? Digam amém. Paulo foi o ministro que fundou a igreja, irmãos, de modo que a maioria dos membros provavelmente havia se convertido por meio do seu próprio ministério. E é interessante a gente falar isso daqui, porque o primeiro grupo ali formado foi o grupo de Paulo. Grupo de Paulo. Grupo que se dizia pertencer a Paulo. Eu sou de Paulo. Sem dúvida era o grupo dos gentios. O grupo dos gentios. Paulo pregava o quê, irmãos? O fim da lei, né? Da opressão da lei, né? E a liberdade cristã. E isso identificava aquele grupo com os progressistas, que haviam esquecido que eram salvos e gozavam da liberdade para não pecar, mas para deixar de pecar. Então, assim, esse grupo de Paulo era o grupo que tinha uma tendência, se é que a gente pode dizer assim, a licenciosidade. A licenciosidade. Agora a gente tem um outro grupo, o grupo do sucessor do apóstolo Paulo. Quem é o sucessor do apóstolo Paulo? Apolo. Apolo era um judeu cristão de Alexandria, cidade do Egito, onde o judaísmo era tratado intelectualmente. E a Bíblia também afirma que ele era um homem extremamente eloquente. Isso está escrito em Atos capítulo 18, versículo 24. E este grupo, ele estava fazendo do cristianismo algo entendido pela razão, pela mente, mas não praticado na vida. Então esse grupo era o grupo tendencioso à hipocrisia que a gente falou, por exemplo, no domingo passado. O grupo intelectualmente preparado, mas que não põe nada em prática daquilo que sabe. Certo? O grupo da sabedoria, o grupo do entendimento, o grupo da elevação intelectual, do pensamento, do raciocínio bem lógico, bem organizado, bem distribuído, bem direcionado. Esse era o grupo
de Apolo, o sucessor do apóstolo Paulo, né? E ele realizou um ministério igualmente eficaz ao do seu mentor. Depois a gente tem um outro grupo. Embora a gente não tenha registro algum de que Pedro tenha visitado Corinto, a menos que 1 Coríntios 9:5 indique essa tal visita, cada um desses homens possuía personalidade distinta e abordagem diferente ao ministério da palavra. No entanto, eles trabalhavam de alguma maneira em conjunto e, com certeza, muita gente conhecia o ministério de Pedro e Cefas. Pedro, né, que é uma outra palavra, outro termo para Pedro, a forma judaica do nome Pedro, né? Ele também tinha o seu grupo na igreja de Corinto. E este grupo enfatizava a necessidade de crer em Cristo, mas também de guardar a lei. Eram os legalistas, eram os moralistas. Os que guardavam a tradição, que é boa em alguns casos, mas eles guardavam a tradição acima de tudo. Então nós temos o grupo do Paulo, que é o grupo que busca a liberdade da lei, um grupo que muitas vezes é um grupo antinomiano, ou seja, um anti-lei, um grupo que quer só a liberdade, só a libertinagem, a licenciosidade. Existe um outro grupo, que é o grupo intelectualmente bem preparado, mas que não vive na prática aquilo que sabe. E a gente tem o grupo do Pedro, que é o grupo da lei. O grupo que tem que aceitar Jesus? Tem, mas só que não é suficiente. Tem que também ter a guarda da lei. Observância da lei, acima de tudo. E por último, aí você pode dizer assim, não, esse é o grupo certo, esse é o grupo de Deus, esse é o grupo maravilhoso, que é o grupo de Cristo. Tudo bem, pastor. O senhor falou que o problema é o personalismo, é a personalidade, é o culto à personalidade. Então, um é de Paulo, um grupo de Paulo, outro grupo é de Cefas, outro grupo é de Apolo. Até aí, a gente tem que ir contra. Mas e o grupo de Cristo? Esse grupo de Cristo era o grupo que enfatizava para si o conceito de que eles, os de Cristo, são os melhores crentes do mundo. Os melhores crentes do mundo, porque, em sua ótica, eles cumprem fielmente aquilo que Cristo os manda fazer, orgulhando-se por causa disso, e também é notório que uma supervalorização da liderança, né, deles mesmos, ou de Cristo sobre a vida deles, de modo que eles rejeitavam qualquer outro tipo de liderança na sua vida. Bem, na verdade, é que esse grupo era o pior de todos os grupos. Era o grupo da anarquia. Era o grupo do não aceito liderança. Meu líder é Cristo. Cristo em casa? Pode ser. Então, irmãos, o fato é que é notório. É notório. Então, irmãos, vejam os irmãos. Como é que Paulo responde a essa questão toda? Ele responde, gente, ele não fica discutindo, ele não fica debatendo. O apóstolo Paulo é demais, gente. O apóstolo Paulo é maravilhoso. Olha o que ele faz. Versículo 13, parte B, até o 17. Dá uma olhada lá. Olha o que ele diz. Ele é fenomenal. Versículo 13. Que já traz para a gente a segunda pergunta. Parte B. Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Ele já dá uma quebrada aqui.
Devemos lembrar que o batismo era uma questão importante na igreja do Novo Testamento, irmãos. Era importantíssimo. Quando um pecador entregava sua vida a Cristo, ele era batizado. E essa prática do batismo significava que ele se desligava completamente da sua antiga vida, com frequência, né? E era rejeitado pela sua própria família, pelos seus próprios amigos, e ele assumia um compromisso com Cristo. Naquele tempo era preciso pagar um alto preço para ser batizado. Porque você estava indo contra toda uma tradição. Você imagine como é que deve ter sido difícil, por exemplo, para Nicodemos ouvir a frase de Jesus dizendo assim: Nicodemos, ei, Nicodemos, está pensando que você sabe muita coisa? Você é um cara que entende muito da lei, que sabe todas as tradições? Rapaz, te digo só uma coisa só. Vem com bajulação para cima de mim, não. Vem querendo, sabe, querer massagear o meu ego, não. Eu tenho só uma frase para te dizer. Necessário é que você nasça de novo. Você acha que é fácil entender essa frase? Você acha que é fácil aceitar essa frase? A pessoa que era batizada era uma pessoa que tinha assumido um novo compromisso de vida e negado toda a sua história para trás, até então. Ouvir essa frase, necessário é você nascer de novo, era o mesmo que dizer assim: olha, tudo que você viveu até aqui foi inútil. Inútil. Você tem que nascer de... Mas como assim nascer de novo? Aí a gente quer, né, filosofar. Como assim? Tem que voltar no ventre da minha mãe? Tem que nascer novamente? Não. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. Então é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Nascer no espírito. Da água e do espírito. Por que da água? Por conta do batismo. Assim como Jesus não batizou convertidos, tanto Pedro quanto Paulo deixaram que seus colaboradores realizassem os batismos. Até que a igreja tivesse crescido em Corinto, Paulo batizou algumas pessoas. E ele vai dizer que batizou algumas pessoas aqui. Mas esse não foi seu ministério principal, o ministério de batizar pessoas. Nessa sessão, Paulo não minimiza a importância do batismo, mas sim coloca o batismo no seu devido lugar, uma vez que os coríntios atribuíam um valor excessivo a esse ritual. E uns se gabavam de terem sido batizados por Apolo. Outros de serem batizados por Paulo. Por exemplo, você vai ver lá em Atos 18, que é um texto correlato desse texto de Corinto, que a gente vai entender um pouco sobre a igreja de Corinto, lá em Atos 18, você vai ver que Crispo, ele havia sido chefe da sinagoga em Corinto, que Gaio provavelmente era o dono da casa em que Paulo estava hospedado quando escreveu Romanos. A casa, por exemplo, de Estéfanas, provavelmente é descrita principalmente em 1 Coríntios, aqui a gente viu, 16, versículo 15 ao 18. Ao que parece, Paulo não carregava consigo um registro das pessoas que ele havia batizado, mas bem provavelmente ele batizou esses primeiros cristãos. O mais importante era o nome deles, dessas pessoas, sendo escrito, não num livro de registro, aqui desta terra, numa carteirinha de membro, num certificado de batismo, mas o nome dessas pessoas serem escritos aonde, gente? No livro da vida. No livro da vida. Paulo foi crucificado por vocês? A menção da cruz aqui, ela é nevrálgica, gente. Ela é central. E a gente precisa pensar nisso daqui. Porque ela abre essa sessão sobre o poder do Evangelho. Fala para a gente sobre a importância da cruz, da mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho. É interessante observar como Paulo aborda o problema da divisão da igreja. Ele faz referência da cruz. Ele faz referência do batismo. Ele faz referência à pessoa de Jesus. Por quê?
O seu intuito é enfatizar aquilo que Cristo fez para trazer unidade à igreja. O objetivo de Paulo é dizer que só há um Salvador, só há um corpo, portanto, que esse Salvador monta, que esse Salvador une. Só há um grupo. Em seguida ele vai lembrar aos coríntios do seu batismo, um retrato do batismo espiritual por meio do qual passaram a ser parte do corpo de Cristo. Ele vai falar do batismo, que é o ato, o rito de iniciação na participação desse corpo, e depois ele leva os coríntios até a cruz. A crucificação não era apenas uma morte horrível, mas também vergonhosa. Era contra a lei crucificar um cidadão romano, e esse tipo de execução jamais era mencionado nos círculos mais elevados da sociedade, assim como hoje não falamos de execuções, como por exemplo, cadeira elétrica, câmara de gás, e agora não gostamos de falar da eutanásia. Né? A gente vai falar sobre esses assuntos, por exemplo, ontem eu estava vendo uma determinada série, e ainda bem que a gente não estava jantando, não estava... Só de lembrar, assim, a gente ficou apavorada. Eu não vou falar o nome da série, não quero dar crédito, não vou falar, não. Depois eu falo. Eu sei que na série, irmãos, para executar um determinado cara, acontece no século IX, eles abriram, trituraram o cara na parte das costas, assim. Tiraram do ventre do cara, tudo de dentro, assim. Abriram. Numa mesma série, o outro cara foi crucificado, igual Jesus foi crucificado. Já pensou ver isso, assistir isso jantando, por exemplo? Não dá, gente. Não dá. Não dá, é um negócio forte demais. Por quê? Porque isso não é legal. É legal a gente falar sobre essas coisas, ou ver essas coisas. Mas o interessante é que Paulo vai fazer isso, levar os crentes a essa ideia da crucificação, da execução de Cristo na cruz, para ressaltar o quê? Algo que a gente vai encontrar só nesse parágrafo pelo menos 8 vezes, que é a questão da sabedoria. Sabedoria. A ideia principal expressa por Paulo é de que não devemos jamais misturar sabedoria humana com a mensagem revelada por Deus, com sabedoria divina, com revelação divina, com pregação do Evangelho. Todo texto vai falar de sabedoria e apresenta vários contrastes entre a palavra de Deus revelada e a sabedoria humana. E a sabedoria de Deus vai revelar-se aqui acima de tudo. Em que momento da vida de Jesus? No momento da crucificação. A cruz revela a sabedoria divina. Embora nem todo mundo veja assim. E Paulo então vai responder a essa questão da divisão na igreja. Eu queria entender, pastor Felipe, como é que pode ter relação uma coisa com a outra? Porque parece que Paulo está fazendo aqui um negócio meio que confuso. Está tratando de divisão, está tratando de contenda, está tratando de partidarismo, um que diz que é de Paulo, outro que diz que é de Cefo, outro que diz que é de Apolo, outros que dizem que é de Cristo, e de repente ele começa a corrigir esses pensamentos, ele traz para si, primeiro a questão do batismo, e depois ele leva o povo até a cruz. E ele fala que a cruz é a revelação da sabedoria de Deus. E Paulo vai falar de 3 atitudes diferentes em relação à cruz. Versículo 23, veja lá.
Parte A. Nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus. Motivo de escândalo para os judeus. Motivo de tropeço para os judeus. Essa era a atitude dos judeus, pois sua ênfase é sobre o quê? Sobre os sinais miraculosos. E a cruz parece ser um símbolo de fraqueza humana. Fraqueza. A história de Israel é repleta de acontecimentos miraculosos. Desde o êxodo do Egito até os dias de Elias e Eliseu. Quando Jesus estava ministrando na terra, os líderes judeus pediram repetidas vezes que lhes dessem um sinal do céu. Mas Jesus se recusou. Por quê? Porque ele mesmo era o sinal. E haveria um outro sinal muito importante que eles veriam. Então a nação de Israel não entendia as escrituras sagradas. A nação de Israel estava à procura de um Messias que se manifestaria como poderoso conquistador, que derrotaria todos os seus inimigos. Estabeleceria o seu reino, restituiria a glória a Israel. E a pergunta dos apóstolos em Atos, capítulo 1, versículo 6, mostra como essa esperança era forte entre os judeus. Ao mesmo tempo, os escribas viam no Antigo Testamento que o Messias sofreria e que morreria. Passagens como, por exemplo, Salmo 22, Isaías 53, são passagens que indicavam outro tipo de Messias. O Messias sofredor, o servo sofredor. Só que os estudiosos da Bíblia, judeus, não conseguiam conciliar as duas imagens proféticas aparentemente contraditórias. A imagem do Messias, conquistador, miraculoso e tudo mais, com o Messias sofredor. E não compreendiam que seu ministério, ele envolvia essas duas coisas. Pelo fato de os judeus estarem à procura de poder, pelo fato de os judeus estarem à procura de glória, eles tropeçaram na fraqueza da cruz. Como era possível alguém crer num carpinteiro desempregado de Nazaré, que morreu vergonhosamente, como um criminoso comum, numa cruz? Como que era possível crer que esse homem era Deus? No entanto, o Evangelho de Jesus Cristo é loucura, pedra de tropeço, escândalo para alguns, mas para aqueles que são salvos, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Em vez de ser um testemunho de fraqueza, a cruz é um instrumento extraordinário de poder. Afinal, a fraqueza de Deus na cruz é mais forte do que os homens. Aí ele continua. Versículo 23, parte B. Para os judeus é escândalo. Parte B do versículo 23 diz: absurdo para os gentios. Enquanto alguns tropeçam na cruz, e quem são esses? Os judeus. Outros zombam da cruz. Um absurdo. Essa era a atitude dos gentios. Essa era a atitude dos gregos. Para eles a cruz era loucura. Os gregos enfatizavam a sabedoria. E até hoje estudamos os escritos de seus filósofos. Quem nunca estudou na escola aqui, aqueles que foram até o ensino médio, concluíram o ensino médio, quem nunca estudou os filósofos gregos? Pelo menos ouviu falar deles. Até hoje a gente estuda os gregos.
Mas interessante, irmãos, que eles não viam sabedoria alguma na cruz, pois consideravam o Calvário do ponto de vista apenas humano. Se o tivessem considerado do ponto de vista divino, teriam discernido a sabedoria do plano maravilhoso de Deus para a salvação. Enquanto algumas pessoas acham que a cruz é um absurdo, isso porque vem apenas do ponto de vista humano, filosófico, se vissem do ponto de vista divino, veriam que a cruz é o maior plano de sabedoria divino para a salvação. Paulo chama 3 homens para dar testemunho: o sábio, que é o especialista, o escriba, o intérprete escritor, e o polemista, o filósofo e argumentador. Propõe aos 3 a seguinte pergunta: por meio de seus estudos de sabedoria humana, chegaram a conhecer a Deus de maneira pessoal? A resposta inevitável qual é? Não. Não. O fato de zombarem da cruz, o fato de considerarem loucura a cruz, deixa claro que tais pessoas estão, na verdade, perecendo sem salvação, porque eles zombam da cruz, eles escarnecem da cruz, eles ironizam da cruz. Como pode um carpinteiro, como pode morrer numa cruz? Paulo cita Isaías 29:14 em Coríntios, capítulo 1, versículo 19, provando que Deus reprovou a sabedoria humana. Em seu discurso no Areópago, Paulo teve a coragem de dizer aos filósofos que a história grega e a romana eram tempos de ignorância. Capítulo 17, versículo 30 de Atos. Não estava sugerindo que não sabiam coisa alguma, pois Paulo ficou ciente das realizações dos pensadores gregos. Contudo, sua sabedoria não lhes permitia encontrar Deus e experimentar a salvação. Qual é o problema de a gente chegar aqui em cima no púlpito, por exemplo, e pregar sabedoria humana? É que sabedoria humana não salva ninguém. É que história de carochinha não salva ninguém. Pensamentos bem construídos, com base na filosofia, na psicologia, não vai salvar ninguém. Por que a gente prega a mensagem da cruz? A mensagem que é tropeço para alguns, escândalo para alguns, e para outros é simplesmente sinônimo de absurdo. Sabe por que a gente prega? Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Quer o apóstolo se dirija ao público judeu, quer ao grego, ele só tem uma mensagem. Que mensagem é essa? Do Cristo crucificado. Porque ele sabe que é pela loucura da pregação que o ser humano é salvo. Ele não está falando aqui do ato de pregar, ele não está falando que o ato de pregar é loucura. Ele está falando do conteúdo da mensagem que é loucura. Qual é o conteúdo da mensagem de um pregador genuíno da palavra de Deus? O conteúdo da mensagem de um pregador genuíno da palavra de Deus é somente um: Cristo. E Cristo crucificado. Qual é a loucura da pregação? É o ato de pregar? Não, a loucura da pregação é o conteúdo da mensagem, que é Cristo crucificado. Eu estou falando, e você está falando, todas as vezes que vocês pregam o evangelho, que eu prego o evangelho, de Jesus Cristo crucificado, ou seja, o nosso Deus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. A fraqueza, que na verdade é poder de Deus. Fraqueza na mentalidade humana e poder de Deus na mentalidade do próprio Deus. Então, gente, os que foram chamados pela graça de Deus, os que foram obedientes ao chamado
e responderam com fé. Os que entenderam a cruz de Cristo, essa cruz de Cristo, esse Cristo crucificado, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E é interessante que a chave aqui da vida cristã não é necessariamente o Cristo da manjedoura, o Cristo do templo, o Cristo da praça pública, o Cristo dos milagres. O Cristo que faz sinais é o Cristo da cruz. O Cristo morto na cruz do Calvário. Se ele não morrer, ele não ressuscita. Primeiro ele precisa morrer. É interessante porque a gente celebrou a ceia aqui no domingo. Por que a gente não celebra um ritual, por exemplo, assim, da cura do filho da viúva de Naim? Uma celebração da palavra de Jesus para o vento e o mar se acalmar. Por que a gente não celebra uma coisa assim, extraordinária, assim, da transformação da água em vinho? Por que a gente faz isso? Por que a gente celebra a morte de Cristo? Por quê? Porque, irmãos, aqueles que foram chamados pela graça de Deus, aqueles que responderam com fé, aqueles que entenderam a mensagem da cruz, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, entenderam a chave do cristianismo genuíno. Foi na morte de Cristo que Deus revelou a loucura e a sabedoria humana e a fraqueza e o poder do homem. Somos chamados, logo, a participar de uma comunhão. Nós somos chamados a participar de uma comunidade, de um grupo de pessoas, por causa dessa nossa união com Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Nele fomos batizados, no seu nome. O que Paulo estava querendo mostrar aqui é que todos nós nos identificamos com a cruz de Cristo. E esse é o alicerce maravilhoso para a unidade espiritual. O alicerce para a unidade espiritual da igreja está na mensagem da cruz. O alicerce para a comunhão da igreja está na mensagem da cruz. Cristo nos chama, Deus nos chama, o Espírito Santo nos convida a crescermos, a amadurecermos na fé. E este projeto divino inclui a todos nós. Esse desejo de Deus de que a gente amadureça inclui a todos nós. Todavia a gente precisa se lembrar, irmãos, que os números não se constituem na única modalidade de crescimento que Deus tem para nós. Deus quer nos levar a um crescimento que vai além do numérico. Deus quer nos conduzir a um crescimento qualitativo. Inchação não é sinônimo de crescimento saudável. Crescimento numérico, de rol de membros, não significa que a igreja de fato cresceu. Tempo de cristianismo não significa que a pessoa amadureceu. Idade não é maturidade. O que de fato traz maturidade para a vida de alguém? O conhecimento sólido, firme e forte de quem nós somos em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. E Ele, pela sua morte de cruz, formou para si um povo que é o povo da graça, é o povo da fé, é o povo que respondeu favoravelmente ao seu chamado, um povo que foi escolhido para viver em comunidade, em comunhão, em perfeita unidade, um povo que não se pauta por meio de personalidades, o povo
que exalta a pessoa de Cristo, o seu Senhor. Respeita a liderança, mas não a considera além daquilo que a palavra de Deus considera. Pessoas que não estão nem um pouco favoráveis com qualquer tipo de partidarismo na igreja. Porque Cristo foi à cruz não para que isso aconteça. Cristo entregou a sua vida no Calvário para ser morto, não para que isso aconteça. Divisões, cismas. Porque nós fomos chamados à comunhão e à unidade na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Pode ser que a gente veja aqui duas coisas importantes que a gente sempre precisa se lembrar. Quando há um batismo na igreja, um batismo, que é o que Paulo fala, a gente tem que entender que novas pessoas estão chegando a participar desse grupo, que a gente precisa ser acolhedor. Nós temos que sermos acolhedores, recepcioná-los com alegria. E uma outra coisa, todas as vezes que a gente participa da ceia, a gente se lembra da morte de Cristo na cruz. E a ceia é um símbolo da sabedoria de Deus em salvar pecadores e uni-los num corpo, num grupo de pessoas que vivem e convivem em unidade para a glória de Deus e testemunho às pessoas deste mundo. Gente diferente, gente que não pensa identicamente em muitos pontos, há divergências, sim, de pensamentos em algumas coisas, diversidade de pensamento, melhor dizendo, mas esse povo vive em unidade, esse povo vive em comunhão, esse povo vive a presença de Jesus no meio deles. E é exatamente isso que Paulo ressalta. Por que a gente vive unido? Qual é o alicerce da nossa maturidade espiritual? Qual é o alicerce da nossa unidade? Qual é o alicerce da nossa comunhão? A cruz. A cruz é um sinal daquilo que Deus fez por nós, sendo nós pecadores, que deve servir de estímulo àquilo que nós precisamos demonstrar para as pessoas. É o amor de Deus sendo demonstrado, que constrange a todos nós a viver em amor e em unidade. Por que eu tenho que viver em paz com meu irmão? Por causa de Cristo. Porque Ele me fez ter paz com Deus, quando na verdade eu precisava da sua ira. A morte de Cristo na cruz nos constrange à unidade, à comunhão. Amém, meus irmãos? Convido você a ficar de pé.